Olá, tudo bem com você? Muito bem-vindos ao programa Eleve a Sua Saúde. Aqui comigo, Renata Zago, apresentadora, sempre trazendo convidados para um bate-papo gostoso, para falar sobre saúde, bem-estar, tecnologia, qualidade de vida, beleza e muito mais, tá? Então, toda semana tem um convidado muito especial para um bate-papo e hoje, de uma forma diferenciada, a minha convidada não está aqui da forma presencial, está online, né? Então a nossa transmissão vai ser online para esse bate-papo. Então eu vou falar para vocês que pode ser que tenha alguma diferença de resposta e pergunta por causa do tempo, né? Então hoje é um programa diferente. Eu vou conversar com uma pessoa muito especial para mim, a minha querida irmã Érica. Então assim, hoje é realmente um programa mais do que especial. E o tema também, né, gente? O tema de hoje é rotina e maternidade. Gente, essas duas palavras, né, elas têm que se combinar muito bem para a gente viver bem a maternidade. Então, para esse bate-papo gostoso, eu trago aqui a minha querida Érica Morin. Gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal do programa Eleve Sua Saúde, Érica. Olá, Renata, muito obrigada por esse convite. Eu estou muito lisonjeada de estar aqui no seu programa e eu quero me apresentar um pouquinho. Então, eu sou a Érica Morim, eu sou mãe de três pequenos e um anjinho no céu, e eu moro aqui nos Estados Unidos há pouco mais de 12 anos. E eu sou mentora de produtividade para mães. Eu trabalho com mães ao redor do mundo, ajudando elas na rotina delas, a terem uma maternidade mais leve, mais equilibrada e mais feliz. Então, é esse o meu trabalho que eu realizo hoje, trabalhando com outras mães. Perfeito. Érica, eu vou pedir para você se servir de uma água, eu sempre ofereço para os meus convidados uma água especial, que tem todo um tratamento, tem um recadinho aí da Loja Saúde para vocês também que quer consumir uma água de qualidade. Então, sinta-se servida aqui por mim. Como garantir uma água de qualidade para sua família? Hoje eu vou te apresentar mais um produto exclusivo E-Energy by Nippon Flex. Conheça a Jarra Alkaline. Além de ser um produto maravilhoso, ela tem um design lindo e moderno. Pode ser usado fora ou dentro da geladeira. É muito prática. Basta você colocar a água da torneira em seu reservatório superior. A água irá descer por gravidade e passar pelo filtro, indo para o reservatório de baixo. Pronto! Você terá para o seu consumo uma água de qualidade. A Jarra Alkaline tem um super filtro exclusivo com 4 camadas. A primeira camada é produzida com quartzo. A segunda camada tem as esferas cerâmicas. Na terceira camada está o carvão impregnado com prata coloidal. E a última camada é composta por carvão ativado. Essas camadas garantem a qualidade da sua água. A Jarra Alkaline é certificada e aprovada pelo Inmetro. Veja as vantagens de ter uma Jarra Alkaline E-Energy. Aumenta o pH da água deixando levemente alcalino, redução de cloroetrialometanos, retenção de impurezas, redução de metais pesados, melhora o sabor da água, redução de moléculas orgânicas presentes na água, redução de micro-organismos, redução de odores, além de sua eficiência bacteriológica, eliminando vírus e bactérias. Bom, para a gente começar o programa hoje, vou perguntar para você qual que é a importância, então, de ter uma rotina organizada, ainda mais com os filhos, né? Então, qual que é a importância da rotina para as mães hoje que estão em casa? Olha, Renata, eu falo que é importante ter uma rotina organizada, independente se você é mãe ou não. Uma rotina organizada vai te trazer muito mais clareza, mais produtividade, e mais eficiência no seu dia a dia. Porém, quando você se torna mãe, você não tem somente a sua rotina para você gerenciar. Você tem a rotina dos seus filhos, tem a rotina também do seu esposo. Então, assim, você ter uma rotina organizada é extremamente importante para que você realmente consiga gerenciar tudo que você precisa fazer em um dia, e somente dessa forma que você vai conseguir ser produtiva. E o que é produtividade? Ela não é
você dar conta de tudo, você fazer tudo, porque isso não existe. A produtividade é você realmente conseguir fazer as atividades que são possíveis dentro de um determinado período. Só que você só vai conseguir essa produtividade, realizar as tarefas que você deseja, se você tiver uma rotina organizada. Então a rotina, ela é extremamente importante, principalmente na vida da mãe, para que você consiga gerenciar o seu dia a dia, ou a rotina das crianças, como eu já disse aqui. Então, você ter uma rotina, organizada vai trazer muito mais leveza, mais equilíbrio e mais controle na sua vida de mãe e dona de casa. Ah, Érica, você falou tudo o que acho que todas as mães precisam ouvir, ter o controle. Às vezes a gente se sente fora do controle da nossa rotina, fora do controle da casa, fora do controle de ser esposa, ser profissional, ser dona de casa. Então, assim, essa palavra controle, acho que faz muito bem, né? A gente sente que a gente está no controle, que nem sempre é possível, mas eu sinto mesmo que a rotina ela é extremamente importante. Eu particularmente sou uma pessoa que tem muita dificuldade em ter rotina devido à questão da profissão e tudo mais, né? Então eu tenho uma adolescente de 15 anos que está numa fase totalmente diferente e um bebê que também. Então são opostos, então a rotina fica muito mais difícil, né? Mas tô prosperando, tô firme tentando nisso, né? Mas, já que eu falei um pouquinho de mim, conta pra gente, você sempre foi uma pessoa organizada, desde sempre? Quando que você começou a se importar com a organização? Quando que a organização entrou na sua vida? Conta um pouquinho aqui pra gente, compartilha com a gente essa questão da organização pessoalmente, na sua experiência, Érica. Eu falo que eu sempre fui assim uma pessoa organizada, porque a nossa mãe sempre foi uma pessoa muito rígida em casa com a organização, com a limpeza, então eu acabei herdando isso dela. Então, assim, naturalmente, eu sempre gostei das coisas organizadas, das coisas no lugar, das minhas tarefas organizadas, em saber o que vai acontecer. Eu sempre gostei muito disso. Tanto que eu trabalhei por anos na questão de logística, na questão de vendas e marketing. A minha formação é em administração. Então, eu tenho paixão por esse mundo de organização, de planejamento, de tudo isso. Porém, depois que eu casei e que eu me tornei mãe, eu me vi em uma vida mais desorganizada. Por quê? Porque eu não tinha somente eu como Érica para cuidar e gerenciar, eu tinha filha e marido. Então, assim, não adiantava só eu somente ser organizada, porque eu tinha outras pessoas envolvidas também. Então, isso acabou afetando um pouco a minha organização. E eu comecei, a me ver um pouco perdida com a minha rotina, eu me via procrastinando, eu me via desperdiçando tempo, eu não me sentia eficiente, com a minha rotina. Eu não tinha uma rotina, assim, organizada, eu não planejava os meus dias, então eu me vi um pouco perdida e comecei a me sentir muito sobrecarregada. Porque eu falo que a organização que a gente vê fora reflete a nossa organização aqui dentro. Então, a minha mente ela estava um pouco bagunçada por ter me tornado mãe, mãe de primeira viagem, né? Então, assim, foi uma mudança na minha vida. Então, eu casei, logo em seguida já tive uma filha. Então, assim, muita coisa mudou em pouco tempo e acabou desorganizando a minha mente e acabou refletindo na minha rotina, que começou a ficar desorganizada, sem planejamento, e eu me via muito perdida e muito sobrecarregada. Perfeito, Érica. Realmente, essa questão da rotina é muito importante que você está trazendo aqui para gente. E assim, além disso tudo que você já falou aqui pra gente, quais são os benefícios que essa organização de rotina trouxe para você na sua vida particularmente? O que é de benefício, assim, principal que você enxerga hoje, né, que mudou na sua vida? O que essa organização, essa rotina, né, no caso, trouxe de benefício para sua vida hoje? Bom, como eu
eu falei aqui um pouquinho no começo, Renata, me trouxe essa sensação de eu estar no controle. Eu aconteço para o meu dia, ao contrário do dia acontecer para mim. Aquele velho ditado, né? Deixa a vida me levar e não sabe o que vai acontecer. Quando eu comecei a planejar, me organizar, realmente começar a buscar ferramentas, formas de como gerenciar a minha rotina, buscar também em mim mesma, que eu trabalhei anos com a parte de logísticas, de organização na empresa, como eu poderia aplicar esse conhecimento que eu tinha, a minha formação e gerenciar a minha casa, a minha rotina. Me deu essa sensação, esse sentimento de estar no controle. Eu tomei as rédeas da minha vida, ao contrário de eu acordar sem saber o que ia acontecer naquele dia e ir para a cama com a sensação de que eu não consegui realizar nada do que eu gostaria. Por quê? Porque eu nem tinha planejado. Então, a rotina planejada, a organização, me trouxe muito mais leveza, muito mais eficiência, praticidade e a questão de eu estar no controle do meu dia. E também, com isso, eu a ter mais tempo para praticar o meu autocuidado, a ter mais tempo de qualidade com a minha filha, ter mais tempo com o meu marido. Por quê? Porque eu tinha a minha rotina organizada, eu não estava simplesmente desperdiçando o meu tempo sem saber o que realmente eu gostaria. Eu comecei a investir o meu tempo, a minha energia em coisas que eram importantes para mim, que traziam resultados para mim, e com isso eu comecei a me tornar uma pessoa mais eficiente dentro de casa. Eu vi que esse conhecimento que eu tinha na empresa, em gerenciar clientes, gerenciar vendas, essas coisas, eu poderia aplicar tudo isso na minha casa. E desde então que eu aplico essa questão de planejar a rotina, de ter uma rotina equilibrada, uma rotina organizada, eu só colho benefícios. Eu tenho tempo para cuidar de mim, tempo de fazer coisas que eu realmente gosto, tempo de empreender, de começar o meu negócio, tempo de qualidade com os meus filhos e, com isso, ter uma qualidade de vida muito melhor. Ai, perfeito, Érica. Então, assim, realmente a organização da rotina é extremamente importante e a nossa qualidade de vida. Tem um recadinho aí da querida Loja Saúde aí para vocês de novo, tá bom? Você sabia que seus pés também precisam de cuidados? Os pés são responsáveis por aguentar todo o peso e equilíbrio do nosso corpo. Por isso merece cuidados especiais. Para quem pensa que as palmilhas que vêm nos sapatos já bastam, enganam-se, elas são meramente comerciais. Na planta dos pés tem muitas terminações nervosas e todos os órgãos internos estão ligados em uma dessas terminações. A Nippon Flex e Energy apresenta a linha de produtos e energia para os seus pés. Palmilhas Insole e Palmilhas NG. As palmilhas Insole foram desenvolvidas para proporcionar conforto e bem-estar. Sua superfície é lisa e contém vários pontos de energia, com 8 pastilhas Fear Power e 36 magnetos especiais, que geram um campo magnético de 500 Gauss cada. As energias estão posicionadas estrategicamente para que entrem em contato com as terminações nervosas e garantam leveza e bem-estar. As palmilhas MG, em sua superfície, têm pequenos relevos de ponto de micromassagem, além de 16 magnetos e 4 pastilhas FIR, produzidas em PVC flexível e com ranhuras em toda a sua extensão, podendo ser recortadas no seu tamanho. As palmilhas Insole e palmilhas MG podem te acompanhar a qualquer momento e em qualquer ocasião, proporcionando uma massagem enquanto você caminha. Você terá mais energia, mais força e equilíbrio. Todos os produtos Energy by Nippon Flex são originais e patenteados. Descarte falsificações e recuse imitações. Linha de palmilhas Comfort Fear. Conforto e leveza o dia todo com você.
Então, assim, gente, aqui voltando com a Érica, a importância da rotina para ela, ela deixou bem claro aqui tudo que é benefício para a vida dela. E algumas mulheres, a gente vai falar daqui a pouquinho mais para frente da questão da mentoria, mas algumas mulheres também que participaram da sua mentoria, o que elas relatam de benefícios na vida dela, já que muitas das mulheres não têm já esse seu olhar administrativo, você já tem essa experiência de vida, tem muita mulher que não tem, né, isso. Por exemplo, já essa questão administrativa. Mas essas mulheres, o que elas relatam de benefícios na vida dela, de qualidade de vida? É muito similar o que elas relatam perante o que você relatou aqui pra gente, Érica? Sim, Renata. E só fazendo um adendo aqui, os benefícios que a organização trouxe para mim também, como eu disse, a organização de fora reflete aqui, e vice-versa. Quando eu comecei a ter uma rotina mais organizada, a minha mente começou a ficar mais organizada também, muito mais clara. E as mães que me procuram, quando elas vêm, elas chegam até mim, elas estão muito perdidas e sobrecarregadas. E assim, o comum que elas chegam para mim, Érica, eu não consigo dar conta das tarefas de casa, eu não consigo ter tempo para me cuidar, eu quero voltar a ir para academia e não consigo, eu não consigo sair sozinha, eu simplesmente não consigo dar conta das coisas que eu tenho para fazer. E depois de fazer a consultoria comigo, depois de aplicar as ferramentas que eu ensino, de realmente mostrar um outro caminho que existe, uma maternidade, uma vida de dona de casa muito mais leve, que você consegue realmente gerenciar a sua vida pessoal, a sua vida como esposa, a sua vida como mãe, e consegue dar conta das tarefas de casa, consegue realmente manter essa rotina organizada, manter uma casa mais organizada, os benefícios que elas me trazem, eu recebo relatos de mães me dizendo, Érica, eu consegui sair com meu marido pela primeira vez depois de 2 anos que a gente não saía sozinho, e hoje a gente sai a cada 2 semanas. Érica, eu tô conseguindo ir para academia 6 vezes por semana agora. Érica, eu não passo mais tanto tempo limpando a casa, eu não passo o dia todo no sábado limpando a casa, porque como você me ensinou, eu consigo fazer as tarefas durante a semana e ter o meu final de semana livre para que eu possa curtir com a minha família, para que eu possa fazer algo em família ou com amigas. Então, assim, os benefícios que trazem para elas são os mesmos que eu colho também, que é elas terem essa qualidade de vida, esse tempo que elas buscam, né? Todas as mães que vêm para mim é o mesmo problema, a mesma dor. Como eu faço para ter mais tempo? Como eu faço para ter tempo para cuidar de mim, para ter tempo de cuidar da casa? A gente não tem como dar mais tempo para a pessoa. Todas nós temos 24 horas. Todo ser humano é dado 24 horas por dia. Agora, cada ser humano, o que ele faz com essas 24 horas é o que vai fazer a diferença na sua vida. Então, eu mostro para essas mães que elas não precisam de mais tempo. Elas precisam aprender a como usar esse tempo da melhor forma possível, para que elas realmente possam fazer o que elas gostariam, viver a vida que elas gostariam. Ai, Érica, perfeito, né? Eu imagino que deva ser extremamente gratificante, né? Quando chega esses relatos dessas mães, né? Deve ser a melhor sensação, né? Porque você passou por isso, você experienciou isso para poder passar isso com essas mães. Então, deve ser extremamente gratificante ter esse retorno positivo dessas mães, dessas mulheres, né, que têm suas vidas, eu vou dizer a palavra transformada, né, por você, porque realmente é uma transformação. Você, que nem você falou, ela poder ter tempo de sair com o marido, que seria uma coisa que deveria ser extremamente simples, deveria ser uma coisa extremamente fácil, acaba com uma rotina mal organizada sendo difícil. Entrando nessa questão de uma rotina mal organizada, qual que são os malefícios hoje que você enxerga quando essa mãe não consegue ter uma organização da sua casa, da sua família, da sua rotina, né? Quando está muito mal organizado, quais são as consequências que podem acarretar para essa mulher? Renata, muito importante você fazer essa pergunta, porque são vários, né? Tem a questão da depressão, que é muito comum hoje, mas tem também a questão da ansiedade. Quando a gente
não consegue, gerenciar a nossa vida, a gente se sente sobrecarregada, com tudo que a gente tem para fazer, a gente se vê em uma situação que a gente não consegue gerenciar, está fora do nosso controle, isso nos gera muita ansiedade. E a ansiedade pode desencadear várias outras coisas. Então, esses são alguns dos males. Males é você não ter tempo para se cuidar. As mães que chegam para mim, elas realmente se esqueceram. Elas se veem tão sobrecarregadas com as tarefas de mãe e dona de casa, que elas ficaram para trás. Elas estão totalmente esquecidas. E quando a gente se esquece, quando a gente não se cuida, fica muito difícil, cuidar de tudo que a gente tem para fazer. Então, o sintoma disso acaba sendo a causa também. Então, por exemplo, é um dos sintomas de você, não, ter essa rotina, é você não se cuidar, não praticar o seu autocuidado. Isso também vai ser uma causa do da sua rotina desorganizada. Então, assim, você não ter essa rotina organizada, uma rotina planejada, você não vai ter esse equilíbrio na sua vida, você vai se sentir sempre sobrecarregada, ansiosa, desencorajada, e pode desencadear uma depressão também. Ai, gente, ó, muito importante, então, né, como a Erika colocou aqui, os malefícios de não ter uma organização na rotina para a própria mulher. Então, aproveitando isso, normalmente, né, na maioria das casas, a mulher que é, né, ali que cuida do lar, que administra essa casa, claro que tem a parceria, né, sempre tem as parcerias que vão, mas a mulher sempre é muito, além de ser cobrada, eu acho que a gente se coloca nesse lugar porque é uma coisa nossa, né, a gente tem esse instinto de cuidado, de estar lá, né, primando pelo nosso lar. Mas qual que é a importância de conseguir organizar essa rotina no ciclo familiar? E como é que você pode dar algumas dicas pra gente? Porque eu falo, às vezes é difícil. Essa mulher, ela pode estar no momento que ela tá tentando organizar a rotina dela, mas aí ela tá tendo dificuldades de administrar a família. Às vezes o esposo não entra na rotina, não consegue organizar. Como que você daria de dica para essa mulher? Porque eu me ponho nesse lugar. Às vezes assim, eu quero me alimentar melhor, ter uma organização na parte da minha alimentação, ter uma rotina de alimentação e me organizar para poder ter sempre ali, preparar minha comida de tal forma. Mas meu marido não quer, ou meu filho não come. Essas dificuldades que a gente encontra no caminho, quais dicas você consegue dar para essas mães que também têm algumas dificuldades de organizar a família e as pessoas que englobam, né, o seu ciclo familiar, para que todos entrem também nessa organização? Porque às vezes eu acho que fica difícil, né? A mãe está tentando organizar, as mulheres estão tentando ter uma organização e o ciclo familiar dela não está na mesma sintonia. Que dicas que você consegue, que eu acredito que muitas mulheres devem relatar isso para você, né, Erika? Falando, olha, eu tô tentando ser mais organizada, mas o meu esposo, o meu filho, eles não entram. Que dicas que você dá? Como que você orienta essas mães nessa situação? Renata, muito legal essa pergunta. Eu falo que assim, né, realmente, nós mães que estamos em casa, que cuidamos da casa, digamos que nós somos o CEO da casa, né? Mas a casa não vai funcionar, não vai, funcionar redondo se todos não estiverem, numa harmonia também contribuindo. Não adianta só a mãe querer fazer tudo e as outras pessoas irem contra a maré, que isso também vai desencorajar essa mãe e também vai sobrecarregar ela, porque ela está tentando fazer algo sozinha e contra as outras pessoas da casa também. Então é muito importante que essa família realmente sente, e faça uma reunião familiar, converse sobre, as prioridades da família, as prioridades da casa, o que é importante para aquela família, que tipo de, ambiente familiar essa família quer viver, e buscar a colaboração de todos. E eu falo que, assim, muitas mães, elas querem, realmente tomar para si as rédeas, mas também, tomar para si toda a responsabilidade. Muitas mães têm a dificuldade de delegar. Eu tenho filhos pequenos, a minha filha mais velha tem 6 anos, então tem uma de 6, um de 5 e um de 3. E eles já participam das tarefas de casa, eles têm as tarefas que eles têm que fazer. É claro que eles não fazem da forma como eu faria,
Mas o que é mais importante para mim? É importante que eu envolva os meus filhos nas atividades, nas tarefas de casa, para que eles se sintam pertencentes e tenham essa responsabilidade, ou que aquela determinada tarefa seja feita perfeita por mim. Então, às vezes, a gente também tem que dar um passo para trás, e se livrar de alguns sentimentos de perfeição, de querer tudo perfeito, e ver o que realmente é importante, o que vai agregar à nossa família. Então, como eu disse, envolver os nossos filhos, delegar, para os nossos filhos e para o nosso marido, de uma forma clara também, deixar claro quais são as expectativas, o que cada um deve fazer, e não simplesmente esperar que as pessoas da casa, os filhos e o marido, irão contribuir. É importante que você comunique, as expectativas, o que cada um, que deixe bem claro qual é a tarefa de cada um. Então, por exemplo, se você gostaria que seu marido te ajudasse a lavar as louças, peça isso para ele, seja clara, não espere que ele veja a louça lá na pia para lavar, porque muitas vezes isso não vai acontecer. A gente não tem que esperar do próximo, a gente tem que comunicar isso, as nossas expectativas, e como eu disse, faça uma reunião em família, faça disso, algo realmente divertido, não algo maçante que você fica lá pedindo, pedindo, pedindo. Não. Coloque, faça quadros. Os meus filhos, eles têm o quadro do que eles têm que fazer todo dia, então eles já sabem isso. Então, quando você quer criar essa rotina, é importante que você envolva todos os seus familiares na criação dessa rotina, e que as crianças também tenham uma rotina. Quando as crianças não têm uma rotina estabilizada, é muito difícil para eles também contribuírem e saberem o que vai acontecer. As crianças também precisam de uma rotina. Então, crie essa rotina com eles, para que eles saibam, então tá, o que que vai acontecer de manhã? O que que a gente precisa fazer antes da gente brincar lá fora? A gente precisa arrumar a cama? Então, deixe isso bem claro para eles, para que eles sejam envolvidos nisso também. E para que vocês definam o tipo de ambiente familiar, quais as metas que vocês querem juntos, envolver a família, os filhos, desde pequeno, é muito importante. Não espere que você vá fazer tudo para eles quando eles forem pequenos e esperar que na adolescência eles vão ser mais responsáveis e fazer as coisas dentro de casa, sendo que você não investiu esse tempo em treiná-los e envolvê-los desde pequeno. Então, essa é a minha dica, que você envolva os familiares nessa criação de rotina. Seja no planejamento do cardápio, se vocês querem ser mais saudáveis, senta junto. Qual o tipo de família que a gente quer ser? A gente quer ser uma família saudável, que a gente vai poder fazer trilhas juntos, que a gente vai poder fazer viagem, fazer atividades físicas juntos. A gente precisa comer mais saudável. O que que a gente pode incorporar aqui? E aquilo que eu falo, né? Quando eu ouço de mãe, por exemplo, na questão do planejamento do cardápio, meu filho só come chicken nuggets, mas ele só come chicken nuggets porque você compra, porque ele não vai no mercado comprar isso. Então, às vezes a gente tem que tomar um pouco dessa responsabilidade do que acontece na nossa casa, mas compartilhar também e envolver as pessoas que moram nessa casa também. Ai, perfeito, Érica. Acho que eu me identifico com muitas coisas, acredito que muitas mães em casa se identificam, a importância de usar algumas ferramentas, né? Eu sempre achei extremamente importante incluir, né? Se pertencer à casa, né? Que a casa, o lar é de todos que ali habitam, né? Então, é exatamente isso que você falou. A gente espera que seja feito do nosso jeito, tem que tirar um pouco isso daí e colocar, não, o importante é ser feito, integrar essas crianças, integrar todos os membros dessa família dentro dessa organização, que nem se falou, de uma forma leve, sem brigar, que eu acho que deve ser difícil, porque a rotina é exaustante para essa mulher, então normalmente essa mulher vai estar estressada, cansada, às vezes a forma de falar, então tirar esse tempo, vamos organizar, vamos sentar, achei excelente isso que você colocou aqui pra gente incluir, principalmente as crianças, né, nas rotinas da casa. Hoje a gente vê que cada vez mais as crianças estão só em telas, e estão sozinhas, isoladas, às vezes a mãe tá lá cozinhando, o filho tá assistindo TV sozinho. Inclui essa criança na sua rotina. Você vai cozinhar? Coloca essa criança para fazer alguma situação que ela consiga, né? Se ela não pode usar faca, ainda que ela possa lavar um alimento, que ela possa ajudar ali, secar uma louça, guardar umas coisas, que ela vai se sentir. Não lembro quem me falou, mas alguém me falou que criança
crianças são extremamente proativas, crianças adoram ajudar, as crianças têm essa proatividade de querer participar das coisas, então isso daí depende realmente de você direcionar essas crianças. Continuando aqui nas nossas perguntas, né? Nessa questão da organização, eu acho que muita gente deve estar agora se perguntando, mas como que eu começo a me organizar? Da onde eu começo? Como começar? Na verdade, a pergunta é essa, né, Érica? Como que começa a se organizar? Por onde começa a se organizar? Quais são as etapas que você acha importante para que essa mulher comece na sua organização? Por onde que ela deve começar? Renata, antes de eu responder, eu quero só fazer um adendo aqui, que a organização da rotina, os benefícios, dos outros benefícios, né, que traz aqui para você é a questão do relacionamento. Você vai ver que com a sua rotina mais organizada, o seu relacionamento com os seus filhos e com o seu marido vai melhorar muito. Do contrário, isso também acontece. Uma rotina muito bagunçada, muito desorganizada, interfere também nos relacionamentos. E eu quero fazer também aqui um comentário, Renato, que você disse que hoje você vê muito crianças em telas e elas não são integradas, envolvidas nas atividades de casa. Aqui em casa, só para dar um exemplo, eu tenho 3 pequenos aqui, e eu tenho uma rotina bem cheia também, porque a Grace é a única que vai para a escola hoje todos os dias. Eu tenho o Henry e o Thomas ficam aqui comigo e eu empreendo, eu tenho vários outros papéis que eu exerço, além de mãe e dona de casa. E os meus filhos, eles não assistem TV durante a semana. É uma regra aqui em casa, durante a semana, eles não assistem TV somente aos finais de semana. Então, assim, eu não uso a TV como uma ferramenta para distrair eles, para que eu possa fazer alguma coisa. Então, o benefício também, outro benefício dessa rotina organizada, você vai ver que você não vai ter que utilizar das telas para que você consiga fazer algo com os seus filhos em casa. Agora, por onde começar? Eu sempre, quando eu estou trabalhando com uma mãe, eu sempre começo por esse ponto, que é você definir as suas prioridades. Você não vai conseguir organizar a sua rotina, planejar a sua rotina, se você não tem as suas prioridades bem definidas. Então, muitas vezes a gente acaba investindo tempo, energia em atividades, em coisas no nosso dia a dia que não nos trazem resultado, que não nos trazem alegria, porque não fazem parte das nossas prioridades. Só que a gente nem sabe quais são essas prioridades, porque a gente nem parou para definir essas prioridades de forma clara. E eu não estou querendo dizer de coisas, quando eu falo coisas que não nos trazem alegria, não nos trazem resultado, eu não estou falando das tarefas de casa que a gente não gosta de fazer, tá? Por exemplo, eu não gosto de lavar louça, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu detesto lavar louça, é a atividade que eu mais detesto dentro de casa. Porém, o lavar a louça me traz alegria, sim. Não o fato de lavar a louça, mas o fato da minha cozinha estar limpa, de eu cuidar da minha família, isso é uma forma de eu cuidar da minha família e da minha casa. Isso está na minha prioridade. Então, isso me traz resultado. Mesmo eu não gostando dessa atividade, essa atividade me traz resultado, porque ela faz parte da minha prioridade, que é cuidar da minha família e da minha casa. Então, eu falo com toda mãe que eu trabalho que você precisa definir as suas prioridades e também fazer, eu falo isso, que isso em conjunto, listar os seus papéis. Quais papéis você exerce hoje? Muitas mulheres ficam até com dúvidas, como assim, Érica, quais papéis eu exerço hoje? Então, nós mulheres, a gente assume muitos papéis na nossa vida. A gente tem o papel de mãe, de esposa, de filha, de amiga, de empreendedora, se você empreende ou se você trabalha, o papel de estudante, se você estuda alguma coisa, o seu papel de mulher. Então, tá vendo quantos papéis a gente assume? E quando a gente não tem as nossas prioridades definidas e a gente não tem os papéis que a gente exerce em conjunto com essas prioridades, a gente pode estar desperdiçando tempo em atividades que não fazem parte das nossas prioridades e assumindo papéis que também não estão ligados à nossa prioridade. Eu posso até dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que você faz um serviço voluntariado, você dedica algumas horas
para esse serviço voluntariado hoje. E eu não quero dizer que um serviço voluntariado não seja algo bom, mas talvez quando você for definir as suas prioridades, você vai ver que talvez nesse momento, por exemplo, a sua prioridade maior talvez seria você passar mais tempo com os seus filhos, fazer alguma atividade extra ao invés desse voluntariado. Aí você vai ver que esse papel seu de voluntariado não está de acordo com as suas prioridades. Então, você precisa ter isso muito bem definido para que você não exerça papéis e também tenha prioridades que não estão de acordo com o que você está fazendo no seu dia a dia. Então, o primeiro passo é você definir essas prioridades para que você consiga realmente começar a organizar a sua rotina, planejar a sua rotina de acordo com as coisas que são importantes para você. Érica, perfeito. Tô aqui amando o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa também. Tem mais um recadinho da Loja Saúde aí para vocês, tá bom? Mantenha seu corpo hidratado com uma água de qualidade. Apresentamos a Squeeze Alkalines 550 ml, que acompanha um bastão com 8 super esferas de Ion Balls. É composta por minerais raríssimos que liberam íons negativos, deixando a água mais equilibrada. Na parte de baixo do bastão é encapsulado estrategicamente um potente imã de neodímio de aproximadamente 3.400 Gauss. Em contato com essa potente tecnologia, as moléculas da água passam por um processo de reorganização, deixando a água mais leve. Adquira agora mesmo a sua Squeeze Alkaline e tenha a essência da natureza em sua água. Bom, e voltando aqui, gente, a Erika falou muito da questão da gente ter as prioridades. Então, eu vou perguntar aqui, né, para minha querida Erika, como definir essas prioridades? O que seriam essas prioridades? Eu fiquei pensando aqui, como que a gente estabelece, né, para melhorar a nossa organização e define essas prioridades, Erika? Então, Renata, praticamente todas as mães que eu trabalho têm essa dificuldade em como definir essas prioridades. E o que acontece? Não é só o fato de você saber as suas prioridades, mas também saber o que essas prioridades significam para você. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Todas nós mães temos nossa família como prioridade. Porém, o que essa prioridade significa para mim na prática é muito diferente do que significa para você. Então, quando eu ensino essas mães que eu trabalho a fazerem essa lista de prioridades, eu peço para elas fazerem uma lista de 4 a 5 prioridades no máximo e detalhar essas prioridades na frente. Então, vamos usar o exemplo aqui de família. Para mim, a prioridade família, o que significa? Eu tenho que colocar ações lá. Então, significa que nós precisamos ter uma refeição em família todos os dias. Eu vou colocar lá. Essa é uma ação e eu estou detalhando essa prioridade família. É muito importante que eu faça atividades ao ar livre com os meus filhos X vezes por semana. É importante que a gente faça uma viagem em família uma vez por ano. É importante que eu leia livros para os meus filhos antes de colocá-los na cama. Então, eu vou detalhando e listando tudo que essa prioridade significa para mim. Por que isso? Porque quando eu for planejar minha rotina, eu vou conseguir ver exatamente quais são as minhas prioridades na prática. Então, quando eu for planejar, eu sei que eu tenho que planejar para que a gente tenha o jantar em família. Eu sei que eu tenho que me planejar uma vez por ano para a gente fazer uma viagem. Eu sei que eu tenho que planejar a minha rotina para que eu possa fazer essa atividade ao ar livre com os meus filhos. Então, eu vou ter que planejar o meu dia de acordo com isso. Prioridade eu sempre falo isso, que a gente tem que se colocar como prioridade antes da nossa família. Isso é muito importante. E muitas mães não se colocam como prioridade. E eu gosto de dar o exemplo do copo de água. Imagine que esse copo de água. Aí imagina que esse copo de água está vazio. Como que você vai encher o copinho dos seus filhos, do seu marido, dos seus amigos, de todas as pessoas que você serve, que você ajuda e você dedica o seu tempo? É impossível. O seu copo de água, ele precisa estar cheio para que você consiga encher os outros copos que você
Precisa. Então, todo dia a gente precisa se cuidar, a gente precisa encher esse copo para que a gente consiga encher o copo das outras pessoas, dos nossos filhos e marido principalmente. Então, é muito importante que a gente se priorize, que a gente se coloque como prioridade, e que essa prioridade também é diferente para cada um. É por isso que a gente tem que listar. Para mim, é muito importante que eu me arrume para o dia todos os dias. Isso é importante para mim, eu me sinto bem, eu me sinto mais produtiva, eu me sinto que eu estou pronta para o dia. Talvez para você não seja tão importante você se arrumar para o dia. Talvez seja muito mais importante você tirar uma soneca depois do almoço, porque você precisa dessa energia. Fazer exercícios. Eu sair para jantar com amigas uma vez por mês. Você consegue ver que quando você lista essas prioridades detalhadamente, fica muito mais fácil de você saber exatamente como planejar a sua rotina, porque você vai conseguir olhar essa lista e ver o que você precisa dedicar o seu tempo. Caso contrário, você dedica e você investe energia em coisas que não fazem parte das suas prioridades. Eu tenho um exemplo próprio. Quando eu me tornei mãe, eu tinha essa crença de que toda mãe precisava fazer artes com os filhos, que para você ser uma boa mãe, você tinha que saber fazer artes. O que eu investi de tempo e dinheiro, gente, comprando material para fazer arte, assistindo vídeos de como fazer vários artesanatos com as crianças e tudo mais. Só que isso não é de mim, não é meu, não é minha prioridade fazer isso para os meus filhos, porque isso não é importante para mim. Outras coisas são importantes. Talvez isso seja importante para outra mãe, mas para mim não é. E o tempo e energia que eu estava dedicando em algo que não era prioridade para mim. Quando eu realmente defini as minhas prioridades e vi que isso não era importante para mim, eu parei de me dedicar esse tempo e dinheiro e energia em algo que não estava me trazendo nenhum resultado. Então, se você quer começar se você não tem as suas prioridades definidas, é dessa forma que eu te ensino. Você lista de 4 a 5 prioridades e detalhe na frente o que cada prioridade significa com ações. Olha, eu aqui já tô pensando em várias, não sei se em 4 eu consigo, porque realmente isso que você falou, a gente sempre vai pondo outras coisas antes da gente, né? Então, assim, é os filhos, é o trabalho, é o marido, é a casa. Então, é muito importante você conseguir fazer essa autorreflexão do que realmente é a prioridade, né? Que nem a Erika explicou muito bem aqui pra gente. Então, para você aí, mãe, como que você, né, tem esse caminho de fazer suas prioridades? Não é fácil, o caminho acho que vai ficar muito mais longo. Então, você tem essa mentoria, tem uma comunidade, como que ela funciona para essas mães que estão aí em casa agora e que buscam, né, realmente melhorar e organizar a sua rotina, a sua maternidade, para ter muito mais qualidade de vida, a gente fala brincando, ter mais tempo, o tempo continua o mesmo, mas você vai ter administração desse tempo de uma forma muito melhor. Então, fala um pouquinho para a gente dessa comunidade, de como que funciona a sua mentoria, porque eu acho que é muito importante a gente ter alguém direcionando, né? Porque acho que sozinha fica muito mais difícil. É claro que todas essas dicas, essas informações vão ser extremamente importantes para essa pessoa essa mulher que está agora em casa ouvindo a gente, mas também é importante assim buscar uma ajuda, né? No caso, você tem essa comunidade, tem essa mentoria. Como que ela funciona? Conta um pouquinho aqui pra gente, Érica. Renata, só quero deixar uma frase aqui que eu sempre falo também. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Por isso que eu falo. Quando você falou, não, tem muito mais que 4 ou 5. Não. Coloca lá as 4 ou 5. Talvez as ações sejam mais. Muitas vezes, muitas mães se confundem as ações com as prioridades. Então, veja isso e pense nisso. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. E faz muito sentido. Então, eu quero falar um pouquinho aqui da comunidade. Eu tenho uma comunidade, ela se chama Comunidade Elo Mães, e eu dei esse nome justamente porque juntas nós somos mais fortes. Eu sempre falo que mãe precisa de outra mãe. E eu sou a mentora principal, fundadora da comunidade. E lá na comunidade, além de ter uma trilha de estudos que eu criei para essas mães, então toda vez que toda mãe que entra para a comunidade, ela vai fazer um quiz para eu identificar em que fase de mãe e dona de casa que ela tá.
E dependendo e identificando essa fase, ela vai ter uma trilha de estudos para ela, para que ela possa progredir e realmente viver uma maternidade mais leve, equilibrada, feliz e viver o seu propósito de vida, que é esse o propósito da comunidade, que as mães elas entrem na comunidade e elas vivam o seu propósito, vivam o seu maior potencial como mãe, como dona de casa, como mulher. Então esse é o propósito da comunidade. Então ela vai ter essa trilha de estudos para ela progredir nessas fases. Eu criei 4 fases lá, da mãe e dona de casa na comunidade. Além dos encontros ao vivo, a gente tem encontros ao vivo 2 vezes por mês, com vários temas, temos convidadas especiais, eu já tenho aulas agendadas para maio e junho, com psicóloga, com educadora parental. Então, assim, eu trago para a comunidade o que eu vejo de necessidade nessas mães, e trago convidadas especiais, outras especialistas, porque eu não sou especialista em tudo, mas eu consigo trazer essas pessoas para a comunidade também, para agregar ainda mais na vida dessas mães. Então, além dos encontros ao vivo também, a gente tem o grupo de culinária que chama Mães na Massa, uma semana por mês, a gente tem esse grupo de culinária lá no nosso grupo fechado do Facebook. E esse grupo de culinária, cada mês é um tema. Esse mês a gente está trabalhando o planejamento do cardápio. Cada mês vai ser um tema diferente, é um grupo exclusivo de culinária para quem faz parte da comunidade. E todo mês nós temos também a Semana do Desafio, que são desafios desenvolvidos mesmo, criados, para que essas mães elas tenham um crescimento pessoal, profissional, emocional e espiritual. São esses os 4 crescimentos que a gente busca dentro da comunidade. E o nosso grupo de networking, que as mães interagem entre elas, elas buscam ajuda. O nosso grupo é para que realmente elas possam ir lá compartilhar as frustrações, as dificuldades que elas têm na vida de mãe e dona de casa, e outras mães ajudarem, compartilharem dicas. Então, assim, é um grupo de networking, de amizade mesmo, que tem entre essas mães. Então, a comunidade eu criei através, na verdade, a comunidade ela vem se criando aí nos últimos 2 anos, porque eu comecei a compartilhar dicas de organização, de rotina, e aí eu comecei a dar consultoria, criei o meu curso de planejamento de rotina. É um curso que você pode começar do zero e se tornar uma mãe e dona de casa produtiva, mas é um curso gravado que você assiste por você mesmo. E a minha consultoria, ela dura 1 mês. E através disso, e com as mães que eu trabalho, eu comecei a sentir essa necessidade de acompanhamento, de uma mentoria mais próxima e a longo prazo. Por isso que eu criei a comunidade, que a comunidade tem tudo isso. Ela tem a minha mentoria, ela tem o conhecimento, o aprendizado dentro da comunidade, mas também tem o networking, tem esse grupo de interação com outras mães e comigo também, e um acompanhamento. A comunidade ela funciona através de plano anual, então a mãe ela vai entrar e ela vai participar dessa comunidade por 1 ano. Se ela quiser renovar, ela pode renovar também, mas ela vai ter esse acompanhamento meu, essa mentoria minha, por esse tempo de 1 ano. E vai ter essa trilha de estudos, como eu falei, para que ela realmente cresça, tenha esse crescimento na vida de mãe e dona de casa. Érica, olha, o nosso tempo tá aqui bem apertado, porque realmente eu acho que esse assunto, né, rotina e maternidade, a sua comunidade, acho que dá pra gente fazer um programa só da comunidade, mas a gente tem um tempo limitado aqui. Eu queria parabenizar você por esse trabalho que você está fazendo, né, com o Elo Mães, com essa comunidade. Eu acho que vai ajudar, vai beneficiar muitas mulheres a terem mais, né, energia, terem mais disposição, terem mais qualidade de vida no seu dia a dia, poderem também mudar o seu ciclo familiar com mais organização, ter muito mais felicidade, mais alegria, ter mais saúde também, que isso é extremamente importante, né, para tudo isso que a gente vem falando até aqui. Gostaria muito de
agradecer a sua participação, mesmo que de longe, de forma remota. O pessoal que está em casa, desculpe a gente se tiver algum erro aí nos momentos, falha de imagem, porque realmente a gente está numa distância muito longa. A tecnologia é excelente, só que ainda tem algumas coisinhas. Então, gostaria muito de agradecer, parabenizar você, dizer que eu tenho muito orgulho de falar que sou sua irmã, te admiro muito como pessoa, mulher, mãe, e aqui participar do programa é uma honra tê-la aqui. Eu espero que você venha pessoalmente em breve aqui pra gente, para bater mais um papo, ficar um programa bem mais pessoal, mas foi maravilhoso. Eu tenho certeza que já ajudou muita gente que está assistindo esse programa. Deixa aqui pra gente, então, os contatos das suas redes sociais, para o pessoal que queira saber mais sobre a comunidade, queira saber mais. E, assim, muito, muito grata pela sua participação, Érica. Renata, mais uma vez, eu que agradeço. Me senti muito honrada pelo convite, mesmo você sendo minha irmã, uma pessoa que eu admiro demais também, como mãe, como mulher. Eu fiquei muito honrada pelo convite de participar do seu programa e compartilhar um pouco do meu conhecimento. Espero que eu tenha inspirado, ajudado um pouco nessa uma hora só, mas como você disse, daria para a gente ficar conversando aqui muito mais. Eu vou deixar meus contatos aqui para que vocês possam conhecer meu trabalho mais de perto. O meu Instagram é Erica com K, B, Morim. E lá eu falo da comunidade, compartilho sobre a comunidade Alô Mães, mas entra lá, me segue no Instagram, aprende um pouco mais, e se você é mãe, se identificou aqui, se você se sente sobrecarregada com a sua rotina de mãe, de dona de casa, você não tem uma rede de apoio, entre em contato comigo, entra lá para a comunidade, porque o nosso maternar é único, mas ele não precisa ser sozinho. Você pode e deve compartilhar esse maternar com outras mães que se encontram na mesma situação que você. Então, muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar aqui um pouco do meu conhecimento. Pessoal de casa, muito obrigada por acompanhar aqui a gente e sempre eleve a sua saúde emocional e física. Então, mais um programa maravilhoso com uma convidada muito especial e até o próximo programa. Um abraço para todos aí. Olá, meu nome é Renata Zago, eu sou apresentadora e hoje eu estou aqui no novo espaço da Loja Saúde, o Espaço ERS, Espaço Reparador da Saúde. A Loja Saúde criou um espaço único e confortável para receber você e toda a sua família. A proposta desse espaço é simples e sincera, levar a sua saúde a um novo patamar, fazendo uso de duas únicas e exclusivas tecnologias, a microfrequência pulsada e a análise de biorressonância quântica magnética. A biorressonância quântica magnética é um exame feito através de um dispositivo que lê o campo eletromagnético dos sistemas e órgãos internos. Ele fornece um relatório de mais de 30 áreas diferentes do corpo e aponta exatamente onde estão os desequilíbrios em sua saúde, ajudando a agir na prevenção antes que as doenças se formem em seu corpo. Já a experiência de terapia natural com o nosso ARS alivia diferentes tipos de dores, problemas nas costas, insônia, fadiga e sintomas de fibromialgia. Também melhora a qualidade do sono e da circulação sanguínea, ajuda a aliviar a tensão muscular e o entorpecimento das mãos e pés. Também vai prevenir a formação e cronificação de doenças. Cientistas desenvolveram essas duas tecnologias para prevenir doenças, melhorar a sua saúde e aliviar dores. Aqui no espaço você tem essas duas tecnologias atuando junto para detectar todos os desequilíbrios e já entrar com a prevenção, com o MFP, para garantir o bom funcionamento do seu corpo. Então, se você se importa com a sua saúde, agende já uma visita e venha nos conhecer.